Oi gente, aqui é a Juliana, eu sou missionária da igreja, já fazem 3 anos que eu tô no campo, de modo integral. Esse ano eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu estou atualmente fazendo parte da organização Mahila & Co, que é uma organização que trabalha no combate de tráfico de pessoas. A organização ela possui 2 casas de acolhimento de vítimas do tráfico de pessoas na Índia. São cerca de 55 meninas acolhidas de 10 a 21 anos. Recentemente, a nossa liderança tem feito parte de uma organização, eles estão em treinamento numa organização em Honduras, que é um treinamento de administração para a abertura de novas casas e a otimização do trabalho já realizado na Índia. A organização ela tem atuado de modo ativo na prevenção, no acolhimento e no resgate dessas meninas e mulheres. Aqui no Brasil, eu tenho atuado como líder de um programa chamado AGAR, que é um programa de discipulado e acompanhamento de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Aqui no Brasil a gente tem atuado especificamente numa ocupação na região portuária do Rio de Janeiro. Estamos acompanhando cerca de 15 mulheres e 30 crianças e desenvolvendo discipulado, alfabetização dessas mulheres, porque a gente crê que, por mais que a gente ensine a palavra para elas, a gente precisa ensiná-las a ter autonomia da palavra. Porque muitas delas são analfabetas ou analfabetas funcionais, então algumas não sabem nem escrever o próprio nome. Por isso a importância da alfabetização. Com as nossas crianças a gente tem realizado algumas dinâmicas de discipulado e também o desenvolvimento de habilidades sociais. Porque nós temos uma diferença de idade muito grande entre eles e uma variedade, na verdade, de idades, e por isso a gente ainda não conseguiu de modo ativo realizar reforço escolar, mas com o trabalho das habilidades sociais eles conseguem aplicar em toda a dinâmica da vida e ao comportamento deles no dia a dia. Tenho desenvolvido também o treinamento da liderança comunitária, também tenho atuado realizando treinamentos de voluntários e também da igreja local, para capacitar ela a atuar dentro deste contexto. Também estamos realizando alguns eventos para poder mostrar para as crianças e as mulheres para além da ocupação. Então, recentemente a gente fez até o Dia das Crianças, onde a gente levou cerca de 30 crianças para o cinema. Foi um tempo de lazer e de diversão para elas, porque muitas delas não veem uma realidade diferente daquela ocupação. Então foi um tempo muito especial de promover cultura e dignidade para elas. A gente tem vivenciado grandes coisas que Deus tem feito na comunidade e no projeto. Recentemente a gente pôde internar uma das mulheres da qual a gente acompanha, ela e o filho dela. Essa mulher ela reconheceu que era dependente química durante os discipulados e pediu nossa ajuda, e a gente, com a parceria da igreja local, a gente conseguiu mobilizar essa internação para ela. E foi muito especial porque a igreja ela começou a se envolver ativamente com esse processo, não só abençoando a vida dela, mas também como as outras mulheres que estão internadas na mesma casa, e também a própria organização, porque a igreja tem realizado visitas, a igreja pôde se envolver também na manutenção da casa e também promover autocuidado tanto para as mulheres internas quanto para as missionárias que atuam nessa casa. Então tem sido muito especial esse envolvimento da igreja local com essa mulher e essa criança, mas também com o parceiro dessa mulher, podendo trabalhar na restauração familiar deles. Então tem sido muito especial. Essa história inspirou outras mulheres a buscar ajuda, e com isso nós já estamos no processo de internação de uma outra família, né? Porque é uma mulher com seus filhos. E por isso a gente tem buscado parceria com outras igrejas que façam parte desse processo de internação, porque não é só a internação, mas a gente precisa de todo um acompanhamento dessa mulher dentro dessa casa, como visita, os mantimentos e acompanhamento pastoral. Tem sido muito especial porque estamos conseguindo mobilizar a igreja local aqui no Rio de Janeiro para poder estar atuando ativamente como voluntariado e também na prevenção do tráfico de pessoas. Atualmente, nosso maior desafio tem sido comunicar sobre a prevenção e os cuidados em relação à rede de tráfico de pessoas para essa comunidade, porque muitas delas elas não se veem como vítimas e acham que isso é comum da vida, porque é a única coisa que elas experimentaram. Então, como por exemplo a nossa líder comunitária, que é quem media entre nós e a comunidade, né, que nos colocou para dentro dessa ocupação, ela veio de uma situação de tráfico de pessoas e ela não se vê como
essa pessoa que sofreu isso. Ela era do Nordeste, veio muito jovem, menor de idade ainda, para trabalhar numa casa de uma família aqui no Rio de Janeiro sem receber um salário. E quando ela não aceitou trabalhar para essa família, ela foi mandada embora para a rua e foi morar na rua, e foi assim que ela foi parar na ocupação. Elas ainda não entendem a seriedade do crime que elas estão sendo submetidas. E a gente tem tentado comunicar isso a elas, não para que elas se vejam somente como vítimas, mas para que elas possam mudar a realidade delas e dos filhos, sobre aquilo que a Bíblia ensina sobre dignidade e a identidade em Cristo. Nós temos enfrentado um grande desafio. Nós recentemente identificamos uma moradora da ocupação, que ela é uma aliciadora de menores. Ela leva essas menores para prostituição, e a gente conseguiu identificar uma jovem específica que não tem pais, não tem documentação, e ela já é mãe de uma criança de 1 ano e 2 meses. E a gente, como organização, tem tentado intervir na situação dela, porque essa criança também é filha de uma pessoa do governo paralelo, está sendo induzida por essa pessoa à prostituição. Nós, como organização, temos tentado atuar no resgate dela, mas para que a gente possa resgatá-la, a gente precisa que ela entenda que ela precisa ser resgatada, porque se tornou uma realidade comum para elas. As próprias mulheres não a enxergam como uma vítima e nem como uma criança, porque ela já é mãe. E com isso eu quero pedir que a igreja estivesse orando tanto pela organização, pelas vítimas do tráfico de pessoas, pela Índia, mas também por essa jovem e não só essa jovem, porque essa é a primeira de muitas. Então, que a igreja esteja orando para que o Senhor abra as portas e permita que a gente continue a resgatar essas jovens, que elas precisam muito de nós como igreja, e atuar como agente de transformação e agente de justiça no reino de Deus, que é o principal pilar da nossa organização. A nossa organização está alicerçada numa palavra que é em Provérbios 31, do 8 ao 9, que diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então sejam missionários que anunciam e profetas que denunciam. Queria agradecer por tudo que a igreja tem feito por mim nesse tempo. Eu continuo na preparação para a Índia, né, porque um dos meus objetivos de ter vindo aqui para o Rio de Janeiro também era me preparar para poder servir as casas e as meninas lá na Índia. Então, atualmente eu tenho feito uma pós-graduação na área de uroginecologia e obstetrícia, que é justamente para poder atuar como fisioterapeuta e poder entrar na Índia como fisioterapeuta, e poder ajudar essas mulheres e meninas lá na Índia com a saúde da mulher. Então estejam orando por mim, orando pela Mahila e por tudo que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil. Orem para que Deus continue levantando os recursos, tanto para mim como missionária, quanto para a organização e para as casas. Caso você queira se envolver, eu vou deixar o contato aqui da Mahila e o meu contato também, caso você queira fazer parte da minha lista de transmissão, onde todo mês eu compartilho mais sobre os testemunhos e aquilo que tem acontecido a cada mês. Muito obrigada mais uma vez e que Deus te abençoe.